O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. A minha saudação cordial a todos vocês, queridos irmãos e irmãs, presentes aqui no santuário e que nos acompanham através da rádio da TV Nazaré e através da rádio web. Durante 3 dias da semana, vocês viram que nós, barnabitas, não estávamos aqui no santuário, não estávamos presidindo as celebrações eucarísticas. Nós nos encontrávamos em reunião na cidade de São Miguel do Guamá, como província. De todos os lugares onde estamos presentes, nos reunimos naquela cidade. E aproveito para agradecer aquele povo de São Miguel do Guamá que nos recebeu com tanto carinho, com tanta generosidade e nos proporcionaram tudo aquilo que era possível para que o nosso encontro fosse do melhor modo possível. E agradecemos de coração este povo que sempre nos acolheu com tanto carinho. Qual o tema da palavra de Deus deste dia? Fazer a vontade do Pai. Este é o grande desafio para nós, discípulos de Jesus Cristo. Colocar em prática a vontade de Deus. Mas para nós fazermos a vontade de Deus, para que nós a coloquemos em prática, é necessário que nós conheçamos essa vontade de Deus. Como nós conhecemos a vontade de Deus? Como a sua vontade se manifesta para nós de modo claro? Quando nós podemos dizer, esta é a vontade de Deus, nós não temos dúvidas que esta é a sua vontade. Através da sua palavra, porque a palavra de Deus, ela nos revela
o projeto de Deus, o desejo de Deus, o sonho de Deus para a humanidade e para cada um de nós. Especialmente através dos mandamentos. Podemos dizer que os 10 mandamentos são a síntese da vontade de Deus manifestada aos homens. Então nós conhecemos a vontade de Deus quando nós nos aproximamos das Escrituras, quando nós nos aproximamos da sua palavra. E Deus então revela para nós qual é o seu desejo. Mas algumas vezes nós não sabemos qual é a vontade de Deus. Às vezes essa vontade não é clara. Por exemplo, quando nós ficamos em dúvida para seguir uma determinada vocação. Por exemplo, um jovem, ele está em dúvida. Ele deseja casar-se, seguir o matrimônio, e ao mesmo tempo tem também o desejo de consagrar-se totalmente a Deus. São duas coisas boas, são duas coisas ótimas, são duas vocações. Onde está a vontade de Deus? Aí precisa de discernimento, precisa colocar-se diante de Deus, invocar o Espírito Santo, rezar, pedir luz para que a vontade de Deus se realize, se manifeste. E a pessoa então se decida: eu sigo este caminho porque Deus quer que eu siga. Esta é a sua proposta, esta é a sua vontade para a minha vida. Nós temos que ter sempre a convicção de que a nossa felicidade está em fazer a vontade de Deus. Temos que ter a convicção de que aquilo que Deus pede para fazermos é o melhor para nós. É só seguindo o plano de Deus para cada um de nós que nós iremos encontrar o sentido da vida, que vamos nos realizar plenamente como pessoas, como filhos e filhas de Deus. Porque nós às vezes temos medo de seguirmos a vontade de Deus, achando que ali nós não iremos ser felizes. É o contrário, só somos felizes quando realizamos a vontade de Deus em nossa vida. Não podemos correr o risco de estragar, arruinar a nossa existência seguindo aquilo que é o meu gosto, a minha vontade e o meu desejo. Porque se nós seguirmos aquilo que nós achamos que é bom para nós, nós podemos nos afastar do projeto de Deus, fazer a nossa vontade, mas não sermos felizes. Isso porque é importante ouvir a palavra, colocá-la em prática e em tudo escutar a Deus. Porque nós podemos confundir a vontade de Deus com a nossa vontade. Embora nós tenhamos o desejo de realizar a vontade de Deus. É o exemplo que nós ouvimos hoje de Abraão. Deus chamou Abraão, deu-lhe uma missão, lhe prometeu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu, como a areia da praia. E Abraão era de uma idade avançada, Sara era estéril. E Abraão se perguntou: como vai se realizar a vontade de Deus? Como eu vou ter uma descendência se humanamente é impossível? Então Abraão combinou com Sara: então vou ter um filho com a escrava, era permitido naquela época. E assim Abraão se juntou à sua escrava e tiveram um filho, Ismael, pensando que assim realizava a vontade de Deus. E o nascimento desse filho se tornou motivo de contenda, de conflito entre Abraão, Sara e a sua escrava. E Deus vai manifestar que não era essa a sua vontade,
apesar da boa vontade de Abraão, do seu desejo de fazer a vontade de Deus, mas não era esse o projeto de Deus, não era esse o seu plano. Abraão vai ter uma descendência conforme Deus lhe prometeu, mas sendo descendência dele, de Abraão, com a sua esposa Sara. E assim que Sara irá conceber e dará à luz a um filho, de acordo com a vontade de Deus. Assim o plano de Deus se realiza. Eis então que nós devemos estar sempre atentos, para que não confundamos a nossa vontade com a vontade de Deus, ou queiramos fazer as coisas de acordo com o nosso pensamento, com aquilo que nós achamos que é certo. Não, antes de tudo devemos fazer um discernimento, realizar tudo conforme Deus pede para nós. Jesus é nosso irmão, Jesus é nosso amigo, quer que nós sejamos felizes. Por isso, Ele nos dá um conselho fraterno. Quem pode entrar no reino de Deus? Quem pode fazer parte deste reino que Ele está anunciando? É qualquer um? Faz parte desse reino quem ouve a palavra de Deus e a põe em prática. Quem vive essa palavra. Devemos escutar a palavra de Deus, e nós fazemos, mas o mais importante é colocá-la em prática e viver essa palavra. Que não haja uma dicotomia, uma separação entre aquilo que nós celebramos e aquilo que nós vivemos no dia a dia. Nós nos reunimos aqui para escutar a palavra de Deus, para celebrarmos a Eucaristia, para recebermos o Senhor. São coisas importantíssimas, mas o mais importante ainda é que nós, no nosso cotidiano, vivamos aquilo que nós celebramos. A fé deve ser levada à prática do dia a dia, não pode haver uma contradição. Jesus diz, não é quem diz Senhor, Senhor, que vai entrar no reino de Deus, mas aquele que ouve a palavra e a põe em prática. Esse sim vai entrar no reino de Deus. Porque Ele diz, naquele dia muitos virão dizendo, mas eu preguei no Teu nome, anunciei o Teu nome, eu fiz milagres em Teu nome. E eu vou dizer, eu não os conheço, operadores de maldade, de iniquidade. Por quê? Porque falaram muito, mas não vivenciaram aquilo que anunciaram. Por isso nós devemos sempre estar atentos, devemos procurar a coerência. Não podemos negar aquilo que nós anunciamos com a nossa vida no dia a dia. Nós não podemos viver a nossa fé separada de uma prática do amor fraterno, da caridade. Por isso, fé e caridade devem andar sempre juntas. É uma contradição, às vezes, que nós participamos da vida da igreja e depois escandalizamos aqueles que não participam da vida da igreja, porque nós negamos a nossa fé através da nossa prática do dia a dia. Que não aconteça como a senhora que me dizia um dia, aquelas senhoras que todos os dias vai à missa, mas o senhor não sabe como ela me aperreia lá em casa. Ela chega a jogar até galinha morta para o meu quintal. E ia todos os dias à missa. Veja a contradição, né? Aquela senhora que não participava
da igreja se escandalizava ou usava isso como desculpa para não participar da vida da igreja. E eu, ser uma cristã como ela, ir à missa todos os dias e depois fazer o que ela faz? Não. Então nós devemos estar atentos para confirmarmos com a nossa vida, com a nossa prática, aquilo que é a fé que nós professamos. O Evangelho diz que Jesus ensinava como quem tem autoridade. As pessoas ficavam admiradas com o ensinamento de Jesus, porque ele ensinava não como os mestres da lei. E por que as pessoas ficavam admiradas? Porque Jesus tinha autoridade? Porque Jesus não era como os doutores da lei? Primeiro, que Jesus não só repetia as palavras da lei, das Escrituras, mas ele as interpretava. Ele ensinava ao povo como se deveria viver aquela palavra. Em segundo lugar, porque as pessoas viam em Jesus aquilo que ele falava, aquilo que ele ensinava. Jesus poderia dizer para aquelas pessoas: façam como eu faço, vejam como eu coloco em prática a palavra do meu Pai, façam desse modo. Por isso que Jesus ensinava com autoridade. Nós às vezes dizemos para as pessoas: tu não tens autoridade para falar. Por que nós dizemos isso? Justamente porque nós vemos que existe uma contradição entre aquilo que a pessoa está ensinando e aquilo que ela vive. Então, nós devemos buscar esta coerência, que nem sempre nós conseguimos. Não é fácil colocar em prática a palavra de Deus. Por isso nós devemos sempre pedir ao Senhor a graça de ter um coração dócil, como o coração da Virgem Maria, que ouvia a palavra, meditava essa palavra no seu coração e a vivenciava. Que o Senhor nos dê este coração humilde, este coração dócil, como foi o coração da sua serva, nossa mãe, a Virgem Maria, para que nós coloquemos em prática essa palavra e assim nós nos tornemos instrumentos do reino de Deus, através do nosso testemunho, e sejamos felizes, sejamos pessoas que realizam o plano de Deus na própria vida. É isso que Deus espera de nós. Façamos desse modo, procuremos colocar em prática para sermos pessoas felizes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.